pergunta que as pessoas fazem é a seguinte: afinal de contas, o ser humano tem livre-arbítrio ou não? Para alguns grupos cristãos, eles vão dizer que não, que o fato do homem ter caído lá no Éden, ele perdeu toda a liberdade para escolher o que é bom, o que é certo e fazer a vontade de Deus, o que se chama de depravação total, né? Então o homem está incapacitado de escolher o que é certo. O problema dessa afirmação é que ela carrega um outro pressuposto, né? Que é o pressuposto de que eu só seria livre se eu pudesse escolher a vontade de Deus. Esse argumento ele trabalha o contrário, se eu pensar assim, é o contrário. Porque quem pecou não escolhendo a vontade de Deus foi justamente um ser livre, que foi Adão. Então, supor que livre-arbítrio significa que o homem vai escolher a vontade de Deus, que o homem tem a capacidade de escolher a vontade de Deus e só a vontade de Deus, é um pressuposto equivocado. Como eu disse, quem rejeitou a vontade de Deus foi Adão, né, que estava no exercício da sua liberdade, da sua escolha plena, né? Então, não necessariamente liberdade significa querer a vontade de Deus. Muito pelo contrário, livre-arbítrio implica exatamente na capacidade de não querer a vontade de Deus. Porque se houvesse uma única vontade em Adão de fazer somente a vontade de Deus, ele não seria livre, né? Ele seria condicionado a fazer somente a vontade de Deus. Mas quando ele tem diante dele a árvore da ciência do bem e do mal, né? A árvore da vida e a árvore da ciência do bem e do mal, Deus colocou o que para ele? Uma opção, né? E claramente ele fez a pior das escolhas, né? E então ele fez uma escolha contrária à vontade de Deus. Isso é justamente porque ele tinha o poder da escolha, né? O poder da decisão, dizer eu não quero essa vontade. Então, supor que o livre-arbítrio, uma pessoa só é livre se ela pode fazer a vontade de Deus, então essa é um livre-arbítrio direcionado, né? Existe aí uma razão, né, por detrás do livre-arbítrio que é maior ou que é mais do que o próprio livre-arbítrio, né? E o que não é necessariamente real, né? Porque, pelo contrário, quando Deus ele nos cria com o poder, o potencial de rejeitá-lo, né? De não querer Deus, de não querer fazer a vontade de Deus. Então, se Adão não tivesse, né, e consequentemente a raça humana não tivesse o poder de escolher, né, nós não seríamos criaturas livres, nós seríamos criaturas feitas com uma vontade só, né? Então, o fato do homem não querer Deus não significa que ele não é livre. É uma questão de paladar, é uma questão de gosto. Tem gente que não come peixe, né? Não é por isso que essa pessoa não tenha o paladar para outros tipos de comida. A morte espiritual alterou o nosso paladar. Nós não sentimos mais o desejo pelas coisas de Deus, né? E, consequentemente, nós exercemos a nossa vontade de forma egoísta, voltada para nós, mas isso não faz de nós não livres, nos faz pessoas desinteressadas, né? Estar morto nos pecados significa que o nosso interesse, né? O nosso sabor, o nosso desejo, a nossa vontade por Deus, essa foi sim inibida, essa foi alterada, a nossa vontade, as nossas afeições em relação a Deus, mas não a liberdade humana, né? A escolha humana, a responsabilidade dos indivíduos, né? Então, o fato de eu não desejar a Deus não significa que é um problema de arbítrio, né? Um problema de vontade, como se a minha vontade fosse uma vontade tolhida, né? A minha decisão fosse tolhida. Não é a decisão que é tolhida. Como o exemplo que eu dei, uma pessoa não querer comer peixe, não gostar de peixe, não significa que ela não tenha o paladar, não significa que ela não tenha a vontade de comer,
o que ela não tenha gosto para comer outras coisas. Então ela não quer comer peixe, né? Mas não é o fato dela não comer peixe que ela não tenha vontade de comer. Então, dizer que uma pessoa, supor que uma pessoa, por causa do pecado, ela não queira Deus, consequentemente ela não é livre, é supor que uma pessoa é obrigada a comer todo tipo de alimento, quando que na verdade eu posso simplesmente me privar de alguns tipos de sabores e não significa que eu não tenha paladar ou que eu não tenha vontade de comer outras coisas. É isso aí. Só que essa ideia acaba propondo para as pessoas que o fato delas não comerem peixe significa que elas não estão incapacitadas de ter apetite para outras coisas. Logo, elas não têm fome, logo, elas não têm vontade de comer. Não. Não comer peixe é uma escolha, talvez pobre, ruim, né? Mas não significa que eu tenha perdido meu prazer e satisfação de comer outras coisas, né?